um louco que previu o futuro. Vamos ver. O gênio que se tornou um dos terroristas mais procurados dos Estados Unidos. Uma figura que transcendeu os noticiários para inspirar filmes e séries. E apesar dos seus atos violentos e cruéis, atraiu vários apoiadores ao redor do mundo. Uma história perturbadora, que oscila entre a genialidade e a loucura, evidenciando a facilidade como a mente humana pode se desviar por extremismo. Afinal, como um matemático brilhante se torna um terrorista? Quais as motivações por trás do seu radicalismo? E acima de tudo, será que o Unabomber estava certo? Rapaz, eu não tô ligado quem que é esse cara, não. Como que o governo acredita ser Unabomber? Eu não tô ligado quem que é esse cara, não. The government believes is the Unabomber. There's been almost as much money spent on the Unabomber investigation as all serial murderers put together. He's that important. Quando Ted Kaczynski foi encontrado em sua pequena cabana em 1996 e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, chegava ao fim o que foi a caçada humana mais longa e cara da história dos Estados Unidos. Kaczynski's campaign of fear finally over. Durante 18 anos, Kaczynski espalhou terror pelo país, enviando bombas anonimamente pelo correio. Seus principais alvos eram universidades e companhias aéreas, instituições que para ele simbolizavam o progresso tecnológico. Sem saber quem era a pessoa por trás dos ataques, o FBI adotou o codinome Unabomber, nome pelo qual ele ficaria marcado até os dias de hoje. Unabomber. The Unabomber. The Unabomber. Ted era tão cuidadoso nos seus ataques que o FBI não conseguia muitas pistas. A única identificação visual que tinham era um desenho feito a partir do relato de uma testemunha que o havia visto. He was unlike any bomber that we had seen before. Mas o que mais me instiga nessa história é que Ted Kaczynski não era um terrorista comum. Se tratava de um gênio intelectualmente falando. Com um QI de 167, ele ultrapassava o de mentes brilhantes como Albert Einstein e Stephen Hawking. Porra, caralho, um maluco desse decidiu virar terrorista. Eu quero entender por que o maluco fez isso. From the time I was a child, I had this realization that my brother was special. Sua genialidade era tanta que ele pulou 2 séries na escola e, posteriormente, entrou na renomada Universidade de Harvard com apenas 16 anos. Depois de formado, ele seguiu carreira acadêmica e se tornou o professor de matemática mais jovem da história da Universidade de Berkeley. Só que mesmo cercado por todo o prestígio e reconhecimento, ele sempre pareceu ser meio deslocado dos outros. Depois de 2 anos como professor, abandonou sua carreira e a sociedade para viver completamente isolado em uma pequena cabana em Montana, no meio da floresta. Ele buscava uma vida simples. Na sua cabana, ele nem sequer tinha energia elétrica ou água encanada. Seu desejo era estar longe do mundo tecnológico e da vida urbana passiva e confortável que ele tanto desprezava. You can't live as a free person as a member of a large-scale system. There is another way to live. You don't have to live the way we do in this system. Seus primeiros anos em Montana foram pacíficos. He was very happy when he first moved to the woods. He wrote rapturously about how beautiful it was. Mas de repente, tratores, construções e aviões começaram a aparecer na região. Era a modernidade invadindo e atormentando seu refúgio. What he discovers is he can't get away from society even there. The society that he's trying to escape is closing in on him anyway, and there's nothing he can do about it. So he strikes back. Ele se enfureceu. Passou a sabotar os projetos e empreendimentos da região com incêndios e armadilhas florestais. Convencido de que a tecnologia estava degradando a essência da humanidade, ele decidiu que tinha que intervir de alguma forma. He had taught himself bomb making. He was a brilliant criminal in that he was able to expertly exclude anything identifying himself, any hairs, any fibers, any fingerprints. Foi o início da sua cruzada mortal contra o progresso moderno. The terrorist called Unabomber. Caralho, meu irmão, um cara na cabana, no meio do nada, conseguiu ficar um tempão, tipo, FBI e tal, ninguém conseguiu descobrir quem era o cara no meio da cabana, fazendo terror no país todo. Is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days. He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people. Ao todo foram 17 bombas enviadas, 3 mortes e 23 pessoas feridas. Por sorte, esses números não são ainda piores, já que em um dos seus ataques mais notórios, a bomba colocada em um voo comercial da American Airlines falhou, poupando a vida das 78 pessoas que estavam a bordo. Kaczynski dizia que seus ataques eram uma forma de chamar a atenção do mundo, para assim poder divulgar sua mensagem sobre como a tecnologia estava desestabilizando a sociedade, tornando a vida insatisfatória e causando sofrimento psicológico generalizado.
ele tá, assim, obviamente, né, as bombas e os atentados que ele fez tá errado. Mas o pensamento do cara tá totalmente errado? Tem algum sentido? Wake people up to the dangers of technology. Ele documentou todas essas ideias no seu manifesto A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Na época, ele conseguiu convencer os principais jornais a publicarem o seu manifesto. Em troca, ele prometeu parar com os ataques. Was all there today, all 35,000 words of the Unabomber's message to America. Ironia do destino, foi justamente essa publicação que o desmascarou, já que seu irmão David reconheceu a forma de escrita de Ted e o denunciou para o FBI. Caralho. Porra, primeiro que o irmão conhecia muito, né? Segundo, denunciou o próprio irmão. Wouldn't have been right to allow him to hurt anyone else. He had to be stopped in some way, and that was the only way I could think to stop him. Kaczynski passou o resto da sua vida na cadeia. Em junho de 2023, aos 81 anos, ele foi encontrado morto na sua cela. Ted Kaczynski, the convicted terrorist known as a Unabomber, died by suicide. That's according to the Associated Press and the New York Times. Mas a estranha comoção da internet com sua morte é uma prova que sua história e seu legado estão longe de terminar por aí. More people have died from suicide in just the time we've been talking than I allegedly killed in my entire career. More people died from antidepressants, plastic surgery, fast food. Why is everybody so terrified of me? Why are these men in suits so desperate to prove that I'm crazy? It's because they know that I'm right. I'm awake. They're asleep and they're terrified they might have to wake up to and turn off their cell phones and their TVs and their video games and face themselves. Se você for capaz de separar o autor da obra por um breve momento, é possível perceber como muito do que Kaczynski escreveu parece bem coerente. É inegável que os traços da sua genialidade intelectual estão refletidos no seu manifesto, numa narrativa bem direta e objetiva, sem enrolação ou jogadas de marketing. Afinal, ele não foi feito para ser vendido. O texto já começa com a frase: a revolução industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Um desastre que gerou um sistema tecnológico dependente de uma ordem social, econômica e política, que acaba asfixiando o aspecto mais importante da nossa existência. Pois é, só que também se não tivesse a revolução industrial, o desenvolvimento de tecnologia, muita gente que, por exemplo, tem problemas de saúde também não teria sido salva, né? Não teria medicamentos, não teriam cirurgias, não teriam qualidade de vida. Se você for olhar, né, da Revolução Industrial para cá, a expectativa de vida no geral das pessoas aumentou. Então também tem seus pontos negativos. Nada é 100% ruim, nada é 100% bom. O avanço da tecnologia tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Como outros vídeos que a gente reagiu aqui falando dos pontos negativos. Que é a liberdade individual. Ele ainda escreve: o sistema não existe e não pode existir para satisfazer as necessidades humanas. Pelo contrário, é o comportamento humano que precisa ser modificado para se adequar às necessidades do sistema. Segundo ele, estamos presos em um sistema doentio, que faz as pessoas tomarem medicamentos para tolerarem condições que naturalmente considerariam intoleráveis. Can you please just give me something? No. You need healthy, natural sleep. Hey, come on. I'm in pain. O aumento das taxas de depressão que vemos acontecer hoje no mundo é algo que Ted previa como um reflexo do meio cada vez mais tecnológico que vivemos, onde a solução oferecida pelo sistema é uma pílula que faz você aceitar o inaceitável. Trabalhe por mais tempo e extraia mais valor para o próprio sistema, que não só é o inventor dessa solução, como o causador de todo o problema. Man is being subjected to his own inventions, that he is now the victim of his own technology and the victim of his own applied science, instead of being in control of it. A tecnologia reconfigurou a estrutura social, criando barreiras ao nosso processo de afirmação pessoal. Um processo que, segundo ele, é essencial na vida de todo ser humano. E nada mais é do que a realização de objetivos reais que exijam empenho, combatendo assim a baixa autoestima e depressão. Mas as pessoas estão evitando esse caminho e recorrendo àquilo que ele resolveu chamar de atividades de substituição, que são atividades orientadas por objetivos artificiais, são distrações, e embora pareçam aliviar a tensão, não ajudam em nada com o seu propósito real nessa vida. Exemplos disso são o consumo excessivo de entretenimento barato, ativismo político e o acompanhamento extremo de times esportivos. But then I think it could be done even more effectively now, because you can provide them with bread and circuses and you can provide them with endless amounts of distractions and propaganda. Ted argumentava que o sistema usa essas atividades de substituição para tornar a sociedade dócil e inofensiva, e que a tecnologia é um instrumento essencial nesse processo de controle. E também, além disso tudo, a divisão da mesma sociedade. Deixando os indivíduos tão moldados pelas normas que perdem a autonomia de pensamento.
tão imersos e programados para a obediência que sentem angústia ou culpa quando saem da Olha conformidade. essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui corrobora com o que a gente tá falando aqui. A gente vai reagir a esse vídeo, que esse vídeo aqui, eu acho ele uma obra de arte. Esse print aqui veio desse vídeo. Que é isso. Você coloca pessoas para brigar com outras pessoas, porque cada uma acredita que a sua forma de ver está certo e quer convencer o outro, sendo que as duas pessoas estão sendo manipuladas ali por algo maior. E no fim, você tá brigando com a pessoa que, se fosse teu aliado, os dois iam melhorar a sua vida. Juntos, os dois conseguiriam melhorar a vida um do outro. Separados e brigando, não. Programados para obediência que sentem angústia ou culpa quando saem da conformidade. But there was this one night I was driving home from work and there was nobody on the street. I mean, nobody. I'm sitting at a red light, just waiting, and there's no cars anywhere. Still, I sat there. I obeyed. That's when I realized it's not about technology, it's not about machines. It's about what they're doing to us. A grande ironia é que, por mais que a tecnologia permita uma expansão do individualismo, não percebemos que lá no fundo ela na verdade padroniza os nossos interesses, criando uma ilusão de singularidade enquanto nos direciona para uma uniformidade de pensamento e consumo. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we buy shit we don't need. Kaczynski concluiu que o ecossistema gerado pelo avanço tecnológico, incluindo governos, corporações e estruturas burocráticas, embora criados para promover o bem-estar social, na verdade estão limitando a autêntica expressão individual. Ted was concerned and was more savvy than I was about corporate and governmental impact on the environment and on us. O manifesto de Ted Kaczynski, apesar de brilhante, não revela um herói, mas um extremista, um fanático consumido pelo seu ódio e raiva do mundo. Ted had come home from school. I had some ideas, and I couldn't wait to tell my big brother about my ideas. But it seemed like, wow, he was very dismissive of my ideas. And he said, you know, Dave, real smart people have a sadistic streak. Um lado sombrio que encontrou um terreno fértil em Harvard, onde ele participou de um cruel experimento psicológico, que chegou a descrever como a pior experiência da minha vida. Um projeto secreto e ilegal liderado por um ex-coronel ligado ao SS, que visava explorar a manipulação emocional de mentes brilhantes, submetendo Kaczynski a intensas pressões psicológicas por 3 anos. The behavior he showed to me in putting down, dismissing my ideas, was what he had encountered at Harvard when people were demeaning toward him when he expressed his philosophy of life. Foi lá que Kaczynski forjou sua ideologia antitecnológica. My last year at Harvard, 1962, was the year when I definitely decided I was against technology. Na vida pessoal, ele sofreu muito por seu jeito antissocial e pela forte rejeição que sofria, sobretudo das mulheres. Acredita-se que ele era um incel e que nunca teve qualquer tipo de relação. He was not just shy, he was really antisocial. The thing I've always believed, you know, when they really want to make you crazy in prison war camp or anywhere, they put you in isolation, right? Cada um desses episódios certamente alimentaram suas fantasias de vingança pelo forte ressentimento que tinha contra a sociedade, suas instituições e sua tecnologia. E aqui está um ponto-chave, porque embora ele tentasse justificar seus atos violentos como uma forma de propagar sua mensagem, é evidente que seu profundo descontentamento serviu de estímulo para uma vingança sádica contra o mundo que o rejeitou. You believe that the manifesto is indeed Aí perdeu a mão, né? Aí passou do ponto. the real motivation here, his complaints about technology, or is his motivation something else? Those were the externals. The real quibble was he knew he did not fit in. Na sua trajetória, Kaczynski optou pelo caminho do ódio e do fanatismo, uma escolha guiada por uma busca equivocada por significado e preenchimento interior, o que é uma armadilha muito comum, especialmente entre jovens, que se apegam a ideologias ou práticas radicais como meios de autoafirmação. Uma tendência que vem ganhando força no mundo polarizado de hoje, onde movimentos extremistas têm atraído cada vez mais pessoas para esse caminho do ódio. É um ressentimento muito grande dos caras que falam isso. Esse tipo de manifestação pode ser compreendida como uma reação de caras mais inseguros. E aí faz um discurso semelhante, de que as mulheres vão se unir contra os homens e dessa forma vão se tornar poderosas e não vão se dividir. Isso normalmente funciona principalmente com menina jovem. O erro dessas pessoas e de Ted Kaczynski é acreditar que ao canalizar... Que é o que a gente tava falando, hein? Enquanto as pessoas estiverem divididas, vai ficar ruim pra todo mundo. A sua energia... Vai ficar ruim pra grande maioria, não vou dizer todo mundo, pra grande maioria.
para o ódio e destruição irão encontrar algum propósito nessa vida. Mas a verdade é que o ódio só te torna prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Hate is baggage. Life's too short to be pissed off all the time. It's just not worth it. Talvez foi esse fardo pesado que levou Kaczynski a culpar a sociedade e a tecnologia por toda a sua insatisfação pessoal. Um ressentimento que o tornou obcecado pelo negativismo. Ele acreditava que o sistema ainda não assumiu o controle total sobre o comportamento humano, mas está no meio de uma luta para obter esse controle. De acordo com sua previsão, entre os próximos 10 e 70 anos, ou o sistema obtém esse controle, ou colapsará. Não sabemos se ele de fato está certo. E essa opinião dele aí, de se o sistema não controlar a gente totalmente, de 10 a 70 anos ele vai colapsar, eu concordo. Essa parte específica, tá? Só pra deixar muito claro, só essa parte. Mas vejo sua perspectiva parecida com o que George Orwell descreveu em sua ficção 1984, onde a sociedade é sufocada por um regime totalitário através da constante vigilância e da manipulação psicológica. Something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. There will be no emotions except fear, rage and self-abasement. Embora tenhamos algumas semelhanças hoje em dia, com inclusive regimes que parecem se aproximar da sociedade distópica de Orwell, acredito que de uma forma geral estamos mais próximos da visão de Aldous Huxley em Admirável Novo Mundo, onde não é apenas a censura, mas principalmente o excesso de distrações e informações que ameaça a nossa autonomia. Um mundo não de escassez, mas de abundância, onde a verdade se afoga em irrelevância. A cultura se torna banal e dominada por prazeres superficiais. I do think that there are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom, and I also think that there are a number of technological devices which anybody who wishes to use can use to accelerate this process of going away from freedom, of imposing control. Novamente, um vídeo muito foda do cara, como todos os vídeos do canal dele, né? Muito foda. Vou deixar o like aqui no vídeo dele, você deixa o like no vídeo aqui também. Já sou inscrito aqui com o sininho ativado aqui no canal dele. Faça a mesma coisa neste canal aqui também. Concorda, discorda com o que ele falou? Tem experiências que provam o contrário? Fica à vontade aí pra gente conversar nos comentários, beleza? Hold up.